Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito aí de uma questão que eu estava analisando aí nas redes sociais, em comentários que eu vejo às vezes no YouTube ou em outras plataformas, sobre o rótulo de ex-integrante do Paralamas do Sucesso, quando se refere ao Mato Nascimento no início de carreira. Que algumas pessoas acham que o Matos Nascimento usou essa questão de ex-integrante, ex-participante, como um mero oportunismo, né, para se promover na época, né? O que, de certa forma, a gente tem que analisar com muito cuidado. Primeiramente, a gente sabe que no começo dos anos 90, né, havia todo um contexto diferente, né, dentro do mercado cristão quanto a essa questão de legitimidade artística. Quando vinha um cantor ou um músico de fora, geralmente tinha muito aquela questão de anunciar alguém como ex-integrante não sei de quê, ex-músico não sei da onde. Era tipo uma forma de ter uma certa referência para dar credibilidade àquele artista. E o Mato Nascimento ele já vinha do Paralamas como músico contratado. Ele participava ativamente dos ensaios, gravações, viagens, turnês, né, como músico contratado. Mas o fato de ser contratado não quer dizer que ele pertença ao núcleo principal da banda, né, a formação original da banda. No caso, nos Paralamas, ele participou da gravação do disco Bora Bora em 88 e do Big Band em 89. Inclusive, o solo da música Nebulosa do Amor é um solo muito lindo, né? Eu acho um solo fenomenal e isso já comprovava todo o talento do Matos na época, como trombonista. E logo após esses trabalhos, né, ele se converteu, né, entrou no mercado fonográfico cristão, né, como músico solo. E a partir daí ele começou a dar os testemunhos e tal. E tinha muito, inclusive tem até um LP de testemunho do Mato Nascimento, né, que colocaram justamente essa questão do rótulo, né, de ex-paralamas e tal. Mas é como eu falei, o fato de alguém na época chamar alguém de ex aquilo, ou ex fulano, ou ex ciclano, era justamente para trazer uma certa referência para apresentar aquele artista para um novo público. Era anos 90, né? Então existia toda essa questão de estratégia um pouco, digamos assim, um pouco mais diferente. Apesar de que eu acho que nesse caso realmente houve aí uma certa ambiguidade no termo. De certa forma o termo ele ficou impreciso. Porque o correto era só falar que o Matos tinha sido músico participante dos Paralamas, mas não fazer como as pessoas fizeram na época, né? Dizer que é um ex-integrante, é um ex-membro do Paralamas. Que aí seria já, claro, um termo totalmente equivocado. Então o problema talvez não esteja nem tanto em relação à questão do Matos Nascimento em si, mas a forma como as pessoas interpretam essas nomenclaturas de legitimidade artística, né? Essas questões de rótulos, essas expressões, né? que às vezes ficam um pouco ambíguas. Eu não vejo nada demais em ele ter se apresentado, de certa forma, como ex-participante. O problema ficou aí, justamente, como falei, né? Nessa ambiguidade do termo, né? Que muitas vezes foi interpretado de maneira errada. Mas é claro que a gente não pode dizer que o Mato Nascimento usou de oportunismo quanto a isso. Claro que não. Como eu já falei, é apenas uma forma de se apresentar ao novo público, né, usando alguma referência com base em algum trabalho anterior. Né, nada demais quanto a isso. Agora, a querer tirar o crédito do Mato Nascimento por conta disso, como algumas pessoas tentam fazer, né, tento descredibilizar o Matos por conta disso, achando que ele estava sendo oportunista. Gente, eu não vejo nada demais quanto a isso. Né? Inclusive a própria carreira do Mato Nascimento ela se sustentou por si só. Ela não precisou estar alicerçada em questões anteriores, e se ele era ou não participante de uma banda secular famosa. A própria carreira do Mato Nascimento durante os anos foi uma carreira muito produtiva, né? Com dezenas de álbuns, uma relevância enorme dentro do meio musical cristão. Então ele não depende de estar usando certas referências hoje. Inclusive, tem pessoas que nem sabem que ele já participou do Paralamas. Né? Ou seja, o próprio talento do Matos em si fala por si só. Então, essa é a minha opinião a respeito desse tema. Eu espero que vocês tenham gostado e parado também para analisar sobre esse assunto. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.